Olá, boa noite. Está no ar mais um GoitaCast número 168. Eu sou o Ricardo Lopes, a meu lado ele, o Cris. Salve, rapaziada. Boa noite. E hoje, devidamente uniformizado, ele, o gestor de RH, Alan Cruz. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Cris, muito obrigado pelo convite. Coincidentemente, vi uniformizado de preto. Já a sintonia já tá boa, né? Formação de quadrilha. Muito obrigado. E hoje um papo muito legal, né? Muito importante no momento que nós vivemos. E antes de começar o nosso papo, eu gostaria de lembrar que o GoitaCast tem alguns parceiros. Começando por quem? Boutique do Pão, o nosso lanchinho de toda quarta-feira. E eu falo da Boutique do Pão do Parque Imperial, que fica na rua Professora Brandina de Melo, 339, telefone DDD 22 99781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. É a minha padaria. Eu compro lá, não sou dono. E temos sobremesa. Brownie. Uma novidade. Brownie de limão, cara. Eu não conhecia. Eu não conhecia também, não. Novidade. De limão. Muito curioso. Então, o Capitão Brownies, né, do meu amigo Patrick, que provavelmente é o melhor brownie do Brasil. Melhor que eu conheço. Nem conhecia brownie, né? Vim conhecer com o Patrick e comecei bem, né? É bom quando você, começa dirigindo uma BMW, né, cara? E Capitão Brownies fica anexo ao ENF, na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 98836 9444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. Esse eu assino embaixo. E hoje o Alan Cruz está aqui conosco. Vai falar de vários assuntos, né, importantes aí na linha do RH. Ele que já é um cara jovem, porém muito experiente, né? Aquele carro que é novo, mas já rodou muito, né? Só não fez retífica, não vai fazer. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria que o Alan se apresentasse. Alan, quem é você? Quem é o Alan? Mais uma vez, muito obrigado, Cris, Ricardo, pelo convite. É um prazer estar aqui. Sou Alan Cruz, tenho 35 anos. Já estou no ramo aí há bastante tempo. Eu fui bancário durante 12 anos da minha vida. E nesses 12 anos, passei a enxergar uma necessidade dos clientes em gerir pessoas e, principalmente, contratar pessoas. O maior bem de uma empresa, o maior bem que nós temos na nossa vida, nossa família, são as pessoas. Então, consequentemente, o Alan sentiu essa necessidade, se preparou para isso. Estamos aí há quase 3 anos no mercado, atuando como gestor de RH, fazendo processos seletivos, apoiando as pessoas físicas e também as empresas no seu dia a dia, para a gente poder chegar num denominador e, consequentemente, ficar bom tanto para o candidato e para a empresa também. É interessante, né, que eu vejo como realmente uma missão. Isso aí, né, cara? Você ali no banco, você estava tranquilo e de repente você resolveu partir para cima, né? Saiu da área de conforto. Exato. E tá aí, jovem ainda, né? Mas já com 3 anos aí só nessa área de RH. E eu não sei, você é mais novo que eu, né? Mas antigamente tinha agências de emprego. Uhum. Né? Que você ia lá, eu queria, sei lá, um motorista. Classificados também. Classificados. Eu não sou tão novo também. Tinha sim os classificados. Hoje, na verdade. Emprego no jornal, né? É verdade. Como nós estamos na era digital, tudo ficou digitalizado. Então, o LinkedIn é uma ferramenta muito forte, que é uma rede social voltada especificamente para o empregador e para o candidato que queira ser postulante dessa vaga. Então, há esse match, há esse conflito ali. Tanto os headhunters, são as pessoas que buscam esses candidatos, usam o LinkedIn como candidato para se propagar. Até mesmo quem está inserido no mercado de trabalho, não está procurando algo, tem o LinkedIn para ficar atento às oportunidades, como que gira o mercado para poder estar sempre antenado, sempre atualizado. Então, hoje, a rede social mais utilizada, vamos dizer assim, é o LinkedIn, nessa parte de prospecção desses candidatos. Então, hoje, além do currículo, né, tem que ter essa rede social, senão fica meio complicado. Exato, assim, eu digo que o currículo, Ricardo, ele é o carro-chefe, ele é o primeiro contato do candidato
com o gestor da empresa ou com o consultor de RH. Então, ele tem que ser o mais claro, o mais objetivo possível para poder criar despertar algo no Red Hunter, para ele falar, poxa, o Cris tem perfil para essa vaga. Porque são vários currículos que chegam, 300, 500 currículos num dia, para a gente poder filtrar e chegar a esse candidato o mais assertivo possível. Então, o LinkedIn é um braço, porém o currículo ainda é muito utilizado, enviado por e-mail hoje em dia, não mais como antigamente, que colocavam embaixo das portas dos comércios, né? Procura-se tal função. Não, hoje em dia é mais digital, é pelo WhatsApp, é pelo e-mail e até mesmo o LinkedIn, para poder auxiliar nessa busca. Gostaria de ver quem está acompanhando a gente aí no Facebook, Kel Freitas, que é minha esposa, né, acompanhando a gente aí, boa noite. Dá uma olhadinha lá no Instagram. Aí Douglas, boa noite. Josiel, nosso operador, né? Sem ele nada acontece. Aí, o Daniel Delgado, que saudade de você, cara. Nosso convidado número 2. Cara, precisa voltar aqui. Muito tempo. Christian Moura. Boa noite. Ali é Camila Silva, que será a nossa próxima convidada. Maquiadora profissional aí, curtindo a gente. Jorginho de Mussurepe, boa noite, esteve aqui conosco, né? O cara lá de Mussurepe, o cara fora de série. Figura folclórica. Cara folclórico. Zóio de gato aí, boa noite. Do Sonho. O Sonho Laser é a Soraya. Do Sonho Laser. É uma empresa do Sonho Laser? É uma empresa que faz essa parte de lembranças, essa parte mais específica. Eu pensei que era de colchão, que era do Sonho. Não, do Sonho. Do Sonho Laser. Legal. Yurix José aí, e Igor Melo, que foi o nosso convidado da semana passada, grande gerente comercial da SP Notebooks. Cara, saca tudo de informática e mais um pouco. É o Bill Gates campista. O cara é bom. Legal. Aí ali Maracatia, boa noite. Maracatia. Boa noite, Camila. Semana que vem, estamos juntos aí. Vamos fazer uma maquiagem no Cris. Ele já se propôs. Um antes e um depois. Um antes e depois. Ele disse que quer ficar tipo o Pablo Vittar. Tu vai trazer um balde de maquiagem. No YouTube tem alguém, Josiel? Dá uma olhadinha lá. Não, por enquanto não. Então, Alan, eu vejo que é o cara assim, mais profissional nessa área, né? Mas nós já conversamos com algumas pessoas, né, sobre essa questão de emprego, né? E o currículo, né? Ele passou por uma série de mudanças, né? Eu gostaria de saber alguns mitos e verdades sobre o currículo. Para começar, a foto. Tem que ter a foto ou não? Depende da função. Depende muito. Não pode ter uma exigência por ter foto. Entendi. Jamais pode ter um anúncio lá, precisa de um apresentador, por exemplo, né? Precisa ter foto no currículo. Não, isso não pode ser uma exigência. Porém, alguns gestores pedem que tenha foto para o recrutador. Mas a gente não vai usar isso como uma métrica para desempate de candidatos, por exemplo. O que eu costumo fazer? Eu gosto, mesmo sem foto, independente da função, de ouvir o candidato. Porque, às vezes, o candidato não sabe se expressar gramaticamente, vamos dizer assim, no currículo, mas você ouvindo, tendo esse contato com ele, ou online, hoje em dia tem a maioria dos processos são online, ou até mesmo presencialmente, você consegue entender e filtrar, ter uma dimensão daquela pessoa, do que ele pode trazer para a empresa, e talvez dê um match, dessa ligação que o gestor da empresa precisa. Entendi, porque antigamente, né, eu via muito nos anúncios a questão da boa aparência, que eu acho que isso pode ser muito relativo, né? O que é uma boa aparência, né? Isso ainda continua? Continua. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Isso, na verdade, é muito do gestor da empresa e do Red Hunter, que é a pessoa do RH que faz essa busca. Mas é muito relativo, como você falou. A boa aparência, às vezes você tem um candidato que possui uma boa aparência física e não tem conteúdo. Então, não é interessante. Então, por isso, mais uma vez, eu gosto sempre de conversar com a maioria dos candidatos possíveis, obviamente, aquele que tem um perfil adequado ou o mais próximo possível para a função. Vamos lá, dar um exemplo aqui. Precisa-se de um recepcionista, nada contra as funções. Se a pessoa atua no ramo
totalmente o oposto da recepção, não tem como eu dar esse match, eu saio prejudicado e a empresa também. Então, não gosto de trabalhar dessa forma, então a gente tenta, na entrevista, identificar quais pontos fortes, positivos, porque às vezes, para a função, a pessoa não tem aquela habilidade, mas talvez para outras sim. Eu costumo dizer, Ricardo e Cris, que eu não acredito no termo de colaborador incompetente. Costumo dizer o seguinte, às vezes ele é incompatível. Às vezes o Cris está aqui, não está bem aqui, mas às vezes como operador ele se sai bem. Se identifica melhor em outra função, né? Exemplo do Neymar. Neymar é bom goleiro? Não, Neymar é um bom atacante. Então, ele seria uma pessoa que estaria compatível com a função dele. É um exemplo bem interessante, verdade. E outro mito ou verdade, né, cara? A questão do Estado Civil. Estado Civil, na verdade, não precisa ter no currículo, não é uma regra, não existe uma regra do que se colocar no currículo. Existem algumas situações básicas que precisam serem adotadas. O nome, isso é até estranho falar o nome, mas semana passada eu recebi um currículo sem nome. Ih, rapaz. Como é que faz? Cara, bota tudo que faz, Eu queria falar aqui com alguém. Não, mas aí que tá, o que aconteceu? E o currículo, a formação, a forma de gramatical do currículo, excelente. Opa. O que eu fiz? Vi que o e-mail lá era o nome da pessoa, fulana. Entrei em contato, mandei um WhatsApp, marcando a entrevista e a pessoa foi selecionada para a fase final. Não foi contratada, mas ela foi selecionada. Então, esse feeling, Ricardo e Cris, é muito interessante. A gente não pode pensar, falhou. Já eliminar de cara, né? Verdade. Chegou óbvio, longe, né? Foi até a final. É óbvio que tem situações que são eliminatórias. Por exemplo... Depois você deu o toque nela, pô, seu currículo tá sem nome. Falei na entrevista online, eu falei, olha só, eu entrei em contato contigo, tudo, mas tá sem seu nome. Tava em branco assim, seu nome, não tava nem sem nada, tava seu nome no lugar do nome. De editar essa parte. Aí ela me falou, não, aqui eu usei o modelo do Word, é algo muito grave também. Ctrl-C, Ctrl-V. Copiou e colou. Então, assim, as pessoas, na correria, na digitação de hoje em dia, são muito acostumadas, tem que pensar que a inteligência artificial, o Canva, enfim, o Word estão para auxiliar. Mas tem que haver um review do currículo, você tem que olhar se as atribuições estão certinhas, e colocar o mais detalhado possível para que o recrutador do outro lado tenha, poxa, o Cris tem todas essas habilidades, interessante, porque não tem como o Headhunter adivinhar o que o Ricardo faz, o que o Cris faz no dia a dia, na prática, né? É verdade. Eu falei do Estado Civil, sim. Endereço, né? Porque uma pessoa uma vez me disse, às vezes o endereço o cara pode usar para eliminar uma pessoa, visto que a pessoa mora longe. Enfim, põe o endereço no currículo ou não? Pode, pô. É bom colocar. Vou te dar um exemplo. Eu estou simultaneamente com uma vaga em Campos e uma vaga em Macaé. A pessoa manda no e-mail, não põe no corpo do e-mail para qual vaga e não põe a empresa. Então eu tenho que abrir o currículo para ver, é de Macaé. Então provavelmente ele quer se candidatar a Macaé. Então é bom colocar o endereço, sim. Não é algo eliminatório, obviamente, mas na entrevista a gente tem que entender, é muito do feeling ali com o candidato. Se ele estaria disposto a, por exemplo, eu estou em Macaé, mas tem um candidato de Rio das Ostras. Cris, você está disposto a pegar 40 minutos, uma hora de ônibus todo dia? Não, estou disposto. Então, rolou esse ok ali, a gente prossegue. Mas é interessante, sim, colocar o endereço no currículo. Quanto mais esclarecedor você puder ser no currículo, é melhor. Exatamente. Porque, às vezes, vamos dar um exemplo. Eu moro em Campos, eu vi lá uma vaga em Macaé que me interessou. Eu tenho a disponibilidade para viajar, mas o cara não sabe disso. Então, de repente, ele vai deixar de me contratar para contratar o cara que mora em Macaé. Sendo que talvez eu possa exercer melhor a função e eu tenho disponibilidade para viajar. Mas como eu coloquei que eu sou de Campos, ele nem vai me dar a chance de falar isso para ele. Isso. É o outro lado da moeda, né? É o risco que corre da função. Porém, se não colocar, ainda é pior. Porque vai muito no escuro. Como que o recrutador vai saber? Você imagina, vamos lá. Estão 5 vagas para 5 empresas diferentes para recrutar. Chega um currículo cru lá, sem endereço,
e sem o nome da função que ele está pleitando. Como que o profissional vai entender isso? Isso é fato, isso é um estudo em Harvard que foi feito, que todos os recrutadores a nível mundial, eles olham de 6 a 30 segundos cada currículo. Então, se o cara já pegou ali, já olhou, já viu que o cara já está cansado do dia todo de olhar vários currículos. Obviamente que tem hoje em dia as ferramentas, as IAs, que auxiliam. Mas você olhou ali, viu que não tem o que você necessita, ou então o local que você está desejando, pode ser algo eliminatório naquele momento. Eu vejo já tem algumas ofertas de emprego, né? Eles colocam lá o que eles oferecem, né? Salário, carga horária e o que eles exigem. E muitas das vezes é residir próximo ao local. Às vezes até em questão de bairro mesmo, né? É uma exigência residir próximo ao local. O que é muito relativo. Eu posso morar próximo ao meu trabalho e me atrasar. Eu Verdade. posso morar distante e chegar no horário. É muito o perfil da pessoa. Sim, e eu costumo dizer o seguinte, nas empresas que eu já trabalhei, geralmente o cara que mora mais longe é o primeiro a chegar. E o que mora perto sempre não é um atraso, mas 10, relaxa 5 minutos relaxa mais. E o cara que mora longe às vezes fica meia hora mais cedo. Porque ele já sabe que está distante, já põe na mente dele para sair tal horário, para chegar mais cedo, pensando já até no imprevisto. Mas essas questões assim, Ricardo, que utilizavam-se muito antigamente, porque antigamente os processos seletivos eram basicamente o famoso QI. Quem indica. É verdade. Certo? Hoje em dia existe? Obviamente que existe. Só costumo dizer o seguinte... você pode me indicar uma pessoa, um conhecido seu, Alan Fulano está precisando. Se a gente entender que ele tem perfil para o cargo, vai o processo seletivo normal quanto os outros irão. Porque senão você acaba prejudicando a empresa, colocando alguém que não vai se adaptar à função. É ruim para todo mundo. Para mim, para a pessoa que não vai se adaptar à função, e para a empresa também, que vai ter uma pessoa que não vai atender a expectativa que ela necessita, né? Fazer perder tempo. Né? Perder tempo, exato. Entendi. E uma questão também é que, por exemplo, tem lá uma empresa, né, tá querendo um vendedor. Certo. E no meu currículo eu tenho várias coisas. Eu sou técnico de segurança do trabalho, por exemplo, tenho curso de mecânica e tal, e também já atuei com vendas. É interessante que no meu currículo tenha tudo que eu já fiz, ou de repente é melhor eu tirar alguma coisa que não vai interessar aquele empregador? Perfeito. Hoje em dia, o que é o ideal a ser feito? Você deixa o seu currículo salvo, certo? E dependendo da função que você fosse candidatar, você deixa somente o que for importante para aquela função. Um exemplo do vendedor. Se o cara trabalhou, nada contra a função, embarcado, o cara trabalhou numa oficina, não tem nada a ver com vendas. Então, deixar aquela venda ali em destaque, porque aí cai no assunto que eu falei dos 6 a 30 segundos. Você pegou o currículo do Ricardo, viu lá, estou precisando de um vendedor, viu lá que ele atuou embarcado, atuou em mecânica, não vi nada de vendas. Talvez já seja algo eliminatório logo de cara. Então, adaptar o seu currículo com verdade sempre, pelo amor de Deus. Isso é importante, tá? Com verdade sempre. Porque aparece. Acontece, eu tenho um case para te trazer, daqui a pouco eu vou contar, que esse é até engraçado, é cômico. Então, colocar a verdade sempre, sabendo que a pessoa vai olhar ali, opa, o Cris tem experiência na função que eu necessito. Então, eu vou convidar o Cris para uma entrevista e bater papo. Tem gente que gosta muito de encher linguiça para crescer. Aí bota aquele currículo, 2, 3 páginas. No aí, objetivo, vezes, então, vai embora. Aí tá mandando para vaga de vendedor, às vezes a experiência de vendedor bota lá na última página. O principal teria que ser fica na última página. O que é isso que eu vou trazer para vocês? Uma entrevista para uma vaga de recepcionista que não precisava inglês. Só que a pessoa colocou inglês fluente. Depois, perguntei nessa entrevista, porque tem 2 modelos, né, que são feitos em entrevistas hoje em dia. Um online e um presencial. Muitas empresas que eu atendo até fora de campus prezam em fazer online. E outras querem essa entrevista em loco. E tá tudo bem, faz parte. Beleza, convidamos a pessoa na entrevista online. Ela passou na entrevista online. Marcamos a presencial com o gestor da empresa. Inglês fluente. Rolou o assunto lá, começamos a conversar, chegou um denominador que seria candidata contratada já na mente do gestor no momento da entrevista. Ele olhou, nossa, o inglês é fluente, eu pelo menos 2 vezes ao ano vou aos Estados Unidos. Vamos conversar um pouquinho em inglês então? Eu só vi o good night e o hello dela. O restante não saiu nada, amigo. Ela é sucinta. Ela não gosta de conversar. Foi bem seca. Então, assim, ela perdeu um emprego por conta de uma mentira desnecessária. É algo que não seria diferencial para ela na função.
Mesmo que fosse, seria uma mentira. Então, assim, sempre, gente, sinceridade 100% no currículo. Eu diria que Você vai ser posto à prova, né? Exato, é algo principal. Até porque no dia a dia vai dizer muito. Que eu sou muito... eu tenho... A comunicação minha é muito efetiva, é muito boa. No dia a dia a pessoa é tímida. Pra que colocar essa mentira? É o tal do Ctrl-C, Ctrl-V. Copia e cola que você falou, né? Em relação ainda a essa questão dos dados, né? Eu, por exemplo, hoje, se eu for imprimir o currículo meu, tem coisa que vem lá de... A primeira empresa que eu trabalhei foi de 98 para 99, com carteira assinada. Então, faz tempo, amigo. Faz tempo. O Cris ainda era um bebê. Quantos cruzeiros foi seu primeiro salário? Não, já era real. Rapaz, meu primeiro salário, a gente falando de 90... Eu acho que era 136. Doideira, né? 136 reais. E na época, eu atuei numa empresa que era empreiteira da Serge, na época, que foi Serge. Aí a Serge era uma estatal, ela foi privatizada. Eu entrei nessa época que ela foi privatizada por chilenos. Depois virou Ampla, depois Enel, entendeu? Eu peguei essa época do chileno. Então, eu tinha 19 para 20 anos quando eu entrei nessa empresa. Primeira carteira assinada. E eu não tinha CPF, eu tive que correr para tirar o CPF. E já tinha quantos anos? Eu já tinha 18 para 19 e não tinha CPF, só tinha identidade. Morresse ia ser enterrado de gente. Já nasce. Se você olhar o meu CPF, a expedição dele é de 98. Eu tirei para entrar na empresa. Em 98 para 99. Que isso? E minha identidade vem lá de 94. Eu uso ela até hoje, eu com 15 anos. Preto e branco, rosto fininho. Época boa? Época boa. Faz tempo. Então, nessa época, o salário mínimo era 136, eu entrei ganhando tipo 200. E fora que nós tínhamos ticket e produção. Então, meu amigo, em 4 meses eu comprei um carro. Que legal. E detalhe, eu era solteiro, não tinha assim que gastar com nada. Era só pra mim o dinheiro. Só pra você. Então, fui guardando, comprei um carro rapidinho. Entendeu? Legal. Eu acho que era 136, sim. Mas, então teve essa 98, 99, várias. Vamos dar um exemplo que essa primeira experiência de 98, 99 fosse com vendas. Certo. E lá para 2005 fosse com vendas. E nos outros anos eu trabalhei com outra coisa. Certo. Então, se eu ocultasse as outras informações e mandasse só essas com vendas para a empresa que quer um vendedor, eles não iam ficar com o pé atrás por achar que eu tenho pouca experiência. Pô, ele ficou muito tempo desempregado, porque eu tirei as outras experiências em outras áreas. Certo. Será que isso não pesaria também? Você não precisa ocultar essa outra atividade sua. Você vai deixar ela mais sucinta. Ah, tá. Vamos lá. Então você tem uma página inteira. Vamos supor que tivesse 4 linhas, a experiência surge em 1998 e não é compatível com a função que você está pleitando no momento. Oculta 98 a 2001, por exemplo, em tal área, em tal empresa. Sucinto. Não precisa você discriminar ali quais funções você exercia no dia a dia. Aí sim, a de vendedor, que seria um exemplo que nós temos aqui. Detalhar. Você detalharia a experiência que você teve, quais foram, dia a dia, não o dia a dia, mas as atribuições da função no dia a dia. Aí seria interessante. Boa sacada, hein? Eu nunca tinha parado de pensar. Porque o que você falou tem total sentido. Porque, vamos lá, se o Ricardo colocasse ali, vamos supor que ele foi vendedor em 2004. Poxa, o cara só começou trabalhando com 24, 25 anos. Tá tanto tempo parado. Isso. Mas, na verdade, eu trabalhei em outras funções, entendeu? Sim. Então, colocar bem sucinto ali a função e na frente a empresa que trabalhou e o período somente. Não precisa ter aquela discriminação total da função. Entendi. E acontece, Alan, cada época tem um boom de uma profissão. Eu lembro que teve uma época que foi o boom dessa questão de informática, teve o boom do técnico de segurança do trabalho. Qual o boom atual? Na verdade, vamos lá. O boom depende muito da região que estamos inseridos. Se nós falarmos em Macaé, eu estou com um processo seletivo numa empresa de Macaé, que existe aqui em Campos já, a Clínica Implanto, uma clínica odontológica. Estão contratando 15 pessoas inicialmente em Macaé. Eu comecei esse processo há basicamente um mês. Eu me assustei. Fiz o levantamento na segunda-feira. Isso. Que 30% das funções das pessoas que estão em Macaé são de fora de Macaé, nos processos seletivos, óbvio, não sei de modo geral. Então, assim, depende muito da localização geográfica da função da cidade. Aqui, por exemplo, 80% das pessoas querem trabalhar no Porto do Açu. Fato.
Fato. Porém, o maior empregador de campus, pós-prefeitura, é o supermercado que nós temos. Certo? Então depende muito dessa geografia, de onde está localizado, mas eu diria que a modo geral, tudo que está envolvido a tecnologia está muito em alta. Nós pegamos hoje aí social media. Nós falávamos no social media há 5 anos atrás? Não. Nem existia. Nem existia. O que é isso? Não com esse nome, pelo menos. Se come? Você pega, eu tenho um sobrinho de Enzo, um beijo, aniversário dele na segunda-feira. Se nós pegarmos o Enzo e perguntar o que ele quer ser, ou vai ser jogador de futebol ou youtuber. Fato. Você não pega uma criança hoje que quer ser mecânico, que quer trabalhar numa padaria, trabalhar num restaurante, ser um garçom, não. Então, assim, as profissões vão se atualizando de acordo com o tempo, com as gerações que estão vindo. Porém, tudo que está envolvido a tecnologia ultimamente, o TI, de forma geral, está muito em alta e trazendo ainda as IAs como ferramentas para poder abrilhantar mais ainda essa parte de tecnologia. Nos últimos tempos fala muito em programação também, virar programador. Análise de sistemas. Não, e pode ter certeza que daqui a 3 anos tem funções que nós não falamos aqui que vão estar em alta, que a gente não imaginava que iria ter. Se imaginava em Uber há 5 anos atrás? É verdade. 7 anos, botar 6, 7 anos, 5 anos foi o boom. Então, isso tudo a gente tem que pensar que... Eu assisto muito canal Viva, né? Passa coisa antiga. Eu assisto muita Grande Família. Sim. E tá passando a temporada de 2006. Não existia carro de aplicativo em 2006. Era o táxi Era do só Agostinho Carrara. Nem existia. Nem existia. E eles encerraram sem existir, que eu acho que ia ser até interessante, né? Que eu acho que... Essa transição. Ia ser interessante. Agostinho ia ser Uber no dia de hoje. Ia ser Uber, né? de repente. Então, assim, a gente percebe que as atualizações acontecem isso a todo momento e a gente tem que se adaptar. As pessoas me perguntam muito, a respeito do... a inteligência artificial vai em algum momento tirar o emprego das pessoas? Eu digo o contrário. Vai aprimorar a pessoa na sua função. Hoje eu utilizo o ChatGPT, várias inteligências artificiais a meu favor. Então, em nenhum momento ela vai me atrapalhar, pelo contrário, vai me deixar mais assertivo, mais eficiente, mais eficaz para eu trazer o melhor candidato, trazer a melhor experiência para o meu cliente, que são os empresários. É uma ferramenta, né? Uma ferramenta, exato. Se você souber usar da forma... Isso daqui é uma ferramenta que nós temos que é... Quanto vale essa ferramenta nossa aqui? Então, nós temos que pensar e utilizar ao nosso favor, do lado positivo, para a gente poder estar agregando de alguma forma. E eu, há um tempo atrás, eu dei aula, né, de informática básica, Windows, Word. Isso eu falo de 2002 a 2003, depois de 2006 até 2010, que já mudou totalmente a informática. Sim. Mas naquela época eu já dizia, hoje faz curso de informática qualquer tipo de profissional. O cara não faz um curso de informática para mexer com informática, ele faz para viver. O básico. Tem que saber. Hoje um professor que não sabe lidar com Excel, com Word, ele não consegue fazer um diário de escola. Verdade. Entendeu? E eu acho que a IA tá indo por esse caminho. E assim, hoje em dia, com a ferramenta que nós temos da internet, acessível a todos, a maioria das pessoas, não a todos, né? Você utiliza da forma que você achar melhor. Porém, você pode utilizar um curso online no YouTube para se aprimorar. Ao mesmo tempo que utiliza... Os tutoriais. Exato. Então, assim, a pessoa tem um Excel básico. Poxa, porque hoje em dia ainda tem Excel básico. Você tem o YouTube que pode te ensinar o passo a passo, na prática ali, tudo certinho. Não tem porquê hoje, numa entrevista, você perguntar a um candidato que vai utilizar na função dele o seu Excel. É básico. Não tem como. Você pode evoluir, depende de você buscar o conhecimento ou não. Aí quem não busca, o que acontece? Fica estagnado, fica sem oportunidade no mercado de trabalho. É verdade. E o Excel, ele tem assim, uma gama de possibilidades enorme, entendeu? É uma bíblia, assim, o livrão do Excel. Eu estudei, mas assim, muita coisa eu não sei, mas estudei bastante, é bem interessante. É quase uma programação. Verdade. É complexo, tem fórmulas complexas. Sim, verdade, bem complexo. Verdade. E aí, o Alan... Alan ou Alan? Alan. Uma questão muito interessante também, né, para você passar, você que é o profissional da área, passar para quem está assistindo a gente, né, é a questão da postura na entrevista, que é muito importante, né? Perfeito. Então, a postura, tanto na online como na presencial, porque as pessoas se confundem.
Se eu convidar o Cris para uma entrevista online amanhã de manhã, online, estou na minha casa, posso estar à vontade do jeito que eu quiser. Não, pelo contrário. É observado desde do fundo da imagem que vai estar na entrevista, a sua postura física, mulheres principalmente, questão de brinco, questão de maquiagem, dependendo da função, obviamente, né? Então, tudo isso é um compilado, eu digo, de informações que a gente tem que analisar da pessoa na entrevista. Evitar ruídos, estar num local amplo e que tenha boa sonorização para poder ouvir o recrutador e ser ouvido também. Evitar a questão de palavreados, principalmente. Porque o que acontece? Em algumas funções é até engraçado. Eu baixo um pouquinho, saio um pouquinho da minha cadeira de recrutador e começo conversando com o candidato, naturalmente. Nesse momento que eu pego. Nesse momento que ele relaxa. Cara, sente a vontade mais, né? Fala uma besteira, solta uma mentira que talvez lá atrás ele falou algo e depois ele se contradiz. Então, assim, eu dou essa puxadinha atrás para poder chegar e entender e sacar a intenção dele, exatamente. Então, a postura no online é essencial e presencialmente, primeiro, horário. Se você atrasou no horário da entrevista, possivelmente você vai atrasar no seu trabalho. Então, o horário sai bem com antecedência, independente de onde seja a 100 metros ou seja a 10 quilômetros. A postura na hora da entrevista, a forma de falar, a forma de se expressar, principalmente, e deixar transparecer uma naturalidade, não um copia e cola mentalmente. Não, responder somente o que o recrutador perguntar. Não, fale mais um pouco, porque é o momento de você se vender. Pense que você está vendendo um produto. Você está se vendendo naquele momento para o recrutador se encantar por você e te dar uma oportunidade para falar com o gestor, até mesmo para contratar diretamente para a função. Então, essa questão de postura é muito importante. Vestimenta, Ricardo. Tem pessoas que, assim, poxa, numa entrevista de emprego, independente de função, vai de camiseta, a mulher com decote ou com roupas curtas, não é indicado. Você tem que ir o mais profissional possível para poder demonstrar naquele momento que você está se vendendo como você é realmente no seu dia de trabalho. A sua postura profissional possivelmente será adequada se você se comportou bem na entrevista. É óbvio que dependendo da vaga, né? Tem vaga, por exemplo, que vai exigir até um traje a rigor, né? Um terno, enfim. Sim. Mas, na maioria das vezes, é o menos é mais. Uma camisa legal, uma calça, um tênis. Exatamente. Entendeu? Lisa. Preta, igual a nossa. O pretinho básico é uma beleza. Sempre funciona. E a mulher, né? Não botar um brinco tão grande, né? Não exagerar. Não exagerar, mas maquiagem. Não faltar. Exato. É o bom senso, né, cara? É o bom senso. Exato. Eu lembro de uma entrevista que eu fui, né? Que tinha um cara lá. Pra começar, ele foi de bermuda. Aí ele começou falando: não, cara, que eu já fiz um monte de faculdade, eu tenho 3 formação. 3 formação. Epa, faltou só o português aí, né? É o caso da mentira, né, cara? Que às vezes o cara quer inventar a história e vai ser pedido na questão de comprovação, certificados, de diplomas, tudo isso é pedido depois. E tem pessoas que, até, cara, eu fico triste de falar isso, mas é realidade, que mentem locais que trabalhou ou função que exerceu. Então, o que eu faço, geralmente? Peço a CTPS digital para a pessoa me mandar. E, infelizmente, se eu sentir que a pessoa está mentindo, eu confiro para ver se bate. O Ricardo colocou que atuou como gestor de tal área. Fui ver na função, na prática, Ricardo não estava nessa área, entendeu? Então, assim, evitar essas mentiras, evitar esse mal-estar, eu diria, para poder não haver um conflito futuramente, porque para ele é ruim. Porque se ele disse que tem uma experiência em tal área, ele vai ser cobrado por aquilo. Então, você vai colocar a pessoa no setor para mexer no Excel, eu sou avançado Excel. O cara não sabe nem ligar o computador. É verdade. Então, ele vai ser cobrado por aquilo e não vai ser algo longevo. Ele vai ter um trabalho a curto prazo. Não adianta nada. Também, às vezes, né, é questão de interpretação. Às vezes o cara acha que ele cria uma pasta no Windows que ele já é fera. Na visão dele, da avó dele, ele é fera. Mas eu acho que tem muito isso também, né? Meu filho saca tudo de informática e só liga o computador. Se valoriza demais, né? Exatamente. Uma autovalorização. Acho que tem um potencial maior do que ele realmente tem, né? Sim. Essa questão voltando ao assunto da postura, algo que eu lembrei aqui.
principalmente em grandes empresas, quando vai haver uma contratação em massa para uma função específica. Vamos lá, preciso de um gerente para tal função. Tem os horários estabelecidos, cada um chega no seu horário. Desde o momento que a pessoa está na sala de recepção aguardando, ela está sendo observada por alguém. O que ela fala no elevador, na subida do prédio, dependendo de onde for. Eu tive um case desse, que um candidato chegou para mim, ele estava para o cargo de gerência e a outra pessoa não estava para o cargo de gerência. Um cargo não menos importante, mais simples, mas tão importante quanto. Aí ele falou, Alan, ele foi escolhido para a função como gerente. Ele falou, Alan, preciso te falar uma coisa. Fulano está na fase final da função tal. Eu falei, está. Se puder descartar. Eu achei estranho. Não, porque no elevador ele falou isso. Falando mal da função que ele ia exercer, tipo que estava ali somente para fazer algo momentâneo. Menos então, porque a gente ia perder um tempo contratar uma pessoa dessa e depois para desligar, ou ela mesma queria sair. O trabalho que é a questão da cultura. Eu costumo dizer o seguinte: ninguém é demitido da empresa. A cultura naturalmente demite essa pessoa. Então, se o Ricardo entrou para uma função na empresa, ele percebeu que a cultura da empresa é totalmente diferente da vida dele. Ele não é pontual, dando exemplo, tá, Ricardo? Não estou te dizendo. Ele não é pontual, ele não tem a vestimenta boa, naturalmente, e nós temos na nossa função. Então ele vai se sentir mal, naturalmente ele vai sair, não vai ficar na função, porque a cultura não foi compatível com a dele, exatamente. Aqui quem chega fora do horário é o Cris, chega atrasado. Isso é chamado, Ricardo, fit cultural. O fit cultural do Cris. O que é o fit cultural? É o candidato estar mais adequado possível para a cultura da empresa. Então, se ele não tiver esse fit cultural para dar esse match com a empresa, ou ele vai sair por conta dele, ou a empresa naturalmente vai expulsá-lo. Agora, uma pergunta que eu não sei se você pode responder, porque pode atrapalhar o seu trabalho, né? De repente tem alguém assistindo aí que vai ser entrevistado por você. Mas se puder, responda. Vocês investigam as redes sociais dos candidatos? Investigar é muito forte. Dá uma pesquisada. A gente consulta. A gente consulta. Influencia, sim. Influencia. Se a gente disser que não, está mentindo. Influencia, né? A postura, por que acontece? Você contrata o colaborador pelas qualificações dele. Você não sabe o dia a dia como funciona. Tem um dado bem legal que 80%, olha só, 80% dos colaboradores de qualquer empresa, na média, obviamente, são contratados pelas suas qualificações, certo? E demitidos 80% por conta do seu comportamento pessoal. Vamos lá, repetindo. De 10 pessoas são contratadas, 8 são demitidas pelo seu comportamento no dia a dia. Cara, é muito grande. É muito grande. Muito alto o número. Então, por isso o recrutador tem que tentar ser o mais assertivo possível para entender esse comportamento, e as redes sociais é uma ferramenta que nos auxilia para saber no dia a dia e se até realmente na entrevista está falando a verdade. Eu não gosto de ir à praia final de semana, eu gosto só do cinema. Você abre o Instagram, a pessoa está na praia. Na praia. Então, assim, tá mentindo nisso, tá mentindo outras coisas também. Então, essa pesquisa, sendo bem sincero contigo, pode falar, é feita assim. Aí, pesquisa. Presta atenção. É o cara que dá o atestado. Eu vi um caso esse dia que o cara deu um atestado, aí ele apareceu numa matéria na praia que tava aparecendo ao vivo, cara. Sim. Teve a questão da. Não sei se pode falar a marca aqui? Pode. Da Stone. Não sei se vocês lembram. Ela tava com o celular corporativo no carnaval. Ao invés dela. Tem uns 2 anos isso, dela postar no Instagram dela. Nada pejorativo, algo legal, tô aqui no carnaval. Ela postou no da empresa. Bombou. No perfil da empresa. No meio do bloco. Mas bombou, foi algo positivo pra empresa. Não foi nada pejorativo, bombou. Viralizou, né? Viralizou, exato. Então, assim, as pessoas hoje têm uma necessidade, falando um pouquinho das redes sociais, né? De aparecer, que isso causa um temor nos bastidores dos recrutadores. Porque, assim, a pessoa que trabalha com isso, digital influencer ou na comunicação como vocês, é uma coisa. Mas a pessoa que é um trabalho normal como o nosso, para que aparecer tanto em situações... Exposição, né? Exposição em situações que não vai agregar nada. Não vai ter nada de positivo. Pô, tô mostrando meu trabalho aqui e tal. Legal. Mas dá opiniões em situações polêmicas e causa um mal-estar desnecessário perante os outros, né?
Porque imagina você ir concorrendo a um cargo de muita confiança. Todo cargo, né, tem que ter confiança, mas tem cargo que, tipo assim, um vigilante, um motorista. Aí você vai lá no Instagram do cara, o cara bebendo, tipo, dirigindo ferrado. Cara, ele tá se auto-sabotando ali, cara. Exato. Na verdade, ele tá criando uma imagem negativa para ele, naturalmente, que vai ser difícil, ele vai ser se encaixar. Tem gente que acha isso bonito, entendeu? Mas aí não o recrutador. Os amigos acham aquilo máximo, de dirigir doidão e tal, mas o recrutador não pode ver aquilo. Porque perde a confiança. Como você contrata uma pessoa para um cargo de motorista, que é algo sério, para poder atuar numa função? Mostra lá o cara dirigindo com a long neck. Nossa, long neckzinha. Aí ele vai falar, era zero. Não bebo da entrevista, não bebo, não sai final de semana. Sou crente. Aí chega no Instagram, está assim. Então, assim, essa pesquisa é feita tanto no Instagram como no Facebook. O LinkedIn, na verdade, como é algo mais profissional, as pessoas não fazem isso. Põe seu currículo online ali, as funções que já atuou e as empresas que atuou, mas não tem essa exposição como tem no Instagram, no Facebook, TikTok também, né? Redes sociais de forma geral. Eu sou contra algumas redes sociais, como TikTok, eu não ligo, acho áudio desnecessário, mas o Instagram hoje em dia é uma ferramenta e tanta para trabalho, tudo, para todo mundo, né? Na verdade, o TikTok, ele tem esse karma, né? Esse preconceito, esse estigma, que é só dancinha, mas ali tudo que você faz no Instagram, você pode colocar a maioria das coisas no TikTok, até imagens mesmo, né? Só que o pessoal usa mais pra dancinha, e o TikTok entrega muito, assim, entendeu? Em termos de visualizações, ele entrega bem. Legal. Mas aí, Alan, tem mais gente aí, ó. Moisés de Paula, boa noite. Grande amigo. Eva Gonçalves, minha mãe. Beijo, Eva. Minha mãe, meu pai, ela aí, minha avó Maria. Santana. Minha avó Maria tem 94 anos, cara. Caramba. Aí, ó. Tá lá assistindo a gente. Beijão, vó. Legal, cara. 94. Conectada. 94. Caramba. E meu avô tá com 104. Que isso? Mas aí é par de pai. O pai de papai tá. e minha avó é a mãe da minha mãe, né? 104. 104 anos, 3 dígitos, cara, com sobra. Cara. Se eu chegar aos 64... Nesse ritmo de vida nosso. Difícil, irmão, difícil. Cara, difícil. Emerson Santana. Nessa correria é complicado. Muito, muito. Aí, ô Alan, hoje aí, o que você sugere aí pra quem tá, de repente, meio desesperado, um curso? O que você sugere pra quem tá meio desiludido da vida em relação ao emprego? Tá, como a gente falou anteriormente, a questão da internet é uma ferramenta exemplar. Tem hoje Senai, FGV Online, Bradesco, Fundação Bradesco, só alguns exemplos aqui de cursos online que podem serem feitos, que traz um nível de médio, de intermediário para avançado em algumas situações. Eu fiz um bocado desses cursos da FGV e da Bradesco para poder preencher lá minha carga horária na faculdade. Não, mas é muito legal porque, assim, obviamente tem alguns simples, mas tem uns com nível bem legal, bem interessante. Sim. Então, YouTube, principalmente, a pessoa pode ganhar em cultura e também na formação ali com esses cursos que são feitos. Então, com bastante conhecimento diversificado. Muito, e com certificado também, tudo certinho. Então, é bem legal esses cursos de aprimoramento, lógico. E a questão, principalmente, da elaboração do currículo, que é algo que eu bato muito em colocar lá a gramática certinho, o telefone, o nome, mais uma vez, para ter tudo bem detalhadinho lá das funções, principalmente que você está pleitando. O objetivo lá em cima, poxa, é uma vaga de telemarketing. Outro objetivo, atuar na área de venda, na área de recepção. Não bate. Não bate. Então, assim, ter muito cuidado para você não espalhar, vamos usar esse termo, vários currículos para o mesmo currículo para funções diferentes sem estar personalizado. Isso é muito, muito, muito importante. Dica de ouro isso aí, cara. Muito importante. É dica de ouro, porque foi aquela questão que nós falamos, né? Às vezes é melhor não deletar, mas resumir mais vagas que me interessam, otimizar e focar na vaga que interessa ali, na informação para a vaga. E a questão do processo seletivo, a gente estava falando questão do QI, né? Do que indica. As empresas hoje, antigamente trabalhavam muito com QI, hoje em dia
como nós falamos, existe também, mas elas gastam muito mais com o turnover. O que é turnover? Essa rotatividade que há dentro da empresa, do que contratando um gestor de RH, terceirizando ou contratando para a empresa efetivamente para fazer esses processos seletivos. Vamos lá. Contratei o Cris, eu sou o dono da empresa, não tenho experiência na função de recrutamento e seleção, ok? Cris para a função de vendedor, não deu certo. Ficou 3, 4 meses, não deu certo. Contratei o Ricardo, não deu certo. Ficou 6 meses, perdi um ano. E você, tendo o recrutador para fazer esse processo seletivo, ele vai ser perfeito? Óbvio que não, mas vai ser muito mais assertivo na contratação do que... O candidato mais ideal. Exato, é cada um na sua função. O dono da empresa tem a função dele de gestor lá, nós temos de RH. Eu costumo dizer que todo mundo tem que caminhar junto para poder achar o melhor candidato. A empresa vai me dar as características, Alan, eu preciso de um candidato com esse perfil. Deixa comigo, que nós vamos fazer todo o processo e trazer os melhores para a gente poder avaliar e fazer as contratações. Tanto que, na nossa equipe, nós temos um psicólogo que a gente aplica em cargos mais gerenciais. Que também é a parte mais humana, né? Exato. Do ser humano mesmo. Exato. A gente aplica a metodologia DISC. Vocês conhecem? Não, ouviu falar? Nunca ouvi falar. É muito interessante. É uma metodologia que é um formulário que é enviado para cada candidato. Obviamente, como eu falei, em funções gerenciais que exige mais intelecto, certo? Eu envio o formulário para você. Lá não existe resposta certa ou errada. Não existe. Tem lá, em tal situação, Ricardo é mais calmo ou é mais agitado? Em tal situação, o Cris age dessa forma ou dessa? Você vai respondendo lá. E de acordo com as respostas ali, é traçado o perfil. O Cris, o perfil dele, por exemplo, seria um perfil, de auxiliar administrativo. O Ricardo, lá no perfil dele, deu mais para vaga comercial, um bom vendedor, talvez. Então, tem a psicologia a nosso favor, auxiliando para traçar o perfil desses candidatos. É fenomenal essa metodologia, que existe americana há mais de 100 anos. É bem legal. Quase meio que um teste vocacional ali para a pessoa. Exato, para saber o perfil, para traçar o perfil da pessoa. É muito legal. Metodologia DISC. É o D de dominância, o I de influência, o S de stability, de estabilidade em inglês, e o DISC D, I... SC de conforme, para saber se a pessoa, se ela é muito conforme, se é dominante, se é influente, se é estabilizado. Então é muito, muito legal, cara. E já aconteceu numa situação dessa, do cara de repente tá lá para uma vaga de vendedor e você fala, cara, não é vendedor, você tem que trabalhar na recepção, traçando o perfil dele? Já. Só que o perfil de vendedor, como eu vou te explicar, a gente que... Tipo, eu dei um exemplo, mas em qualquer outra função também. O cara querendo estar numa vaga, mas você analisar, cara, você se enquadra mais em outra situação. É a questão do incompetente e incompatível, que eu falei. Isso. Sim, acontece, isso é fato. Às vezes, por isso que eu gosto de fazer entrevista, por mais que eu sinta no currículo ali que não está conforme o ideal, ouvir a pessoa. Poxa, eu não sabia, estou procurando um carro de ADM aqui, mas fulano tem o perfil para gerente. Vamos fazer um teste com ele como gerente. Então, às vezes nem a pessoa sabe que ela tem um perfil para tal função, a gente consegue exatamente identificar. Acontece direto. Tem umas 2 semanas, e nesse caso, não foi de Macaé, não, foi outra empresa que a gente estava contratando para um gerente, e a pessoa enviou como auxiliar ADM. Fiz entrevista com ela, fiz o teste comportamental, e lá deu o perfil dela dominante e influente, que é o perfil ideal para o cargo gerencial, que é o perfil tubarão, o D de tubarão, que o pessoal fala, que é a pessoa que gosta de agir, que vai para cima, que gosta de trabalhar com metas, com números, perfil gerencial que eu precisava, e ela não sabia. Falei, você já atuou com vendas alguma vez, com cargo de gerência? Já, só não está no meu currículo. Aí a falha. Se nós não tivéssemos essa percepção, talvez ela não fosse contratada para a função. E uma empresa grande de Campos, que ela entrou como gerente, tá? Bem legal. Eu conheci uma pessoa que ela trabalhava como auxiliar de serviços gerais, né? Uma mulher. E foi demitida, e o marido dela pintor de carro. Então ela começou a ajudar o marido, e ali, cara, ela se descobriu.
ela hoje é a pintora. Que legal. Ela assume, porque mulher é muito detalhista, né, cara? Sim, sim. Então ela se apaixonou pela questão da pintura. Que legal. Então um momento que, né, era para ser difícil, acabou sendo uma janela para ela realizar o que... E ela não sabia disso. Abriu ela uma porta que ela não imaginava. não imaginava, e ela se descobriu pintando. Pô, que legal, cara. Que legal. Essas descobertas, assim, as pessoas não imaginam, como nós falamos, que ela tem uma vocação para algo, às vezes está internalizada e ela precisa expor de alguma forma. E às vezes com um empurrãozinho, com oportunidade, a gente consegue acender essa chaminha que... Às vezes precisa do gestor para descobrir. É verdade. Né? Às vezes nem a pessoa Exato. sozinha não consegue Exato. descobrir. Eu acho que tem uma parente do Alan ali, a Aline Cruz. Minha irmã. Eu logo... Alan Cruz. Garoto. Beijo, minha irmã. Deve estar vendo lá com o Aí, Ezinho. Aline. Beijo pra todos. Legal, legal. Eu já trouxe até aqui no meu programa um fisioterapeuta. Ele é especializado em trabalhar com idosos. Inclusive, ele trabalha com o meu sogro. A linha dele é essa, trabalhar com idosos, reabilitação. E ele, cara, ele era aquele jovem, mochileiro, pegou um Corsa, foi pro Uruguai de Corsa. Nossa, aventureiro. Bem aventureiro, mochileiro e tal. E ele resolveu levar a vida mais a sério e começou a fazer um curso de uma faculdade de mecânica, engenharia mecânica. E no meio do curso ele viu que não era aquilo, foi pra fisioterapia. Do nada, assim, e aí se descobriu. Que legal. É um grande fisioterapeuta. Que legal. É o Dr. Wanderson, né, que todo mundo conhece, já veio aqui. E se descobriu e é um mega profissional. Quer dizer, de repente ia ser um péssimo engenheiro mecânico, Sim. frustrado, e se descobriu. Que bom que ele teve essa oportunidade, né? O que eu falo sempre nas empresas, como o gestor nos procura para fazer, vamos lá, para contratar alguma função. Eu gosto muito de fazer o PSI. O que é o PSI? Processo Seletivo Interno. Por mais que não tenha ninguém com perfil para a função, mas vamos lá. Estamos nós três aqui. O gerente precisa contratar um gerente. Nós somos do ADM, por exemplo, certo? Se eu for buscar, se ele contrata uma empresa para buscar esse gerente lá fora, esse gerente já chega com nós três aqui, mal-estar com ele. Concorda? Poxa, verdade. Ih, veio lá de fora. É verdade. É verdade. Então, assim, por mais que as pessoas não tenham o perfil adequado, ouvi-las é importante. Então, eu converso com cada uma. Olha, fulano, a gente traça o perfil certinho, faz tudo como se fosse um processo seletivo. Infelizmente, você não tem perfil para a função. Para ela entender, para ela ser ouvida e que teve oportunidade. E nesse momento, talvez a gente enxergue. Já aconteceu das pessoas que o gestor não imaginava, o dono da empresa, que a pessoa o gerente dele estava ali dentro, ele não sabia. Como ele travava muito, esses colaboradores, eles não conseguiriam se expor, falar o que pensavam e tinham as ideias dentro deles e não colocavam para fora. Então a gente consegue identificar que talvez o gerente que você busca ou outra função está ali dentro do seu ambiente de trabalho, não precisa trazer ninguém externamente. Isso é muito legal. Está ali reprimido, né? Reprimido, exato. Então você gosta de apostar na prata da casa? Gosto. Eu acho isso interessante. Eu gosto, sabe por quê? Porque é meio caminho andado, cara. Já sabe da cultura da empresa, já conhece os colegas. Vai ter a questão da gratidão de, né, ter subido na empresa. E não só gratidão. Olha só como a empresa, como os colaboradores vão olhar essa empresa depois de uma promoção interna, de um plano de carreira. Poxa, se amanhã depois fulano sair ou tiver outra unidade, eu posso assumir como gerente. Motiva quem está ali dentro. E se eu trago alguém externamente, sem fazer esse processo, sem ouvi-los, já desmotiva as pessoas que estão ali, entendeu? Obviamente que tem funções que não tem como a gente ver que não tem compatibilidade, mas se tiver, é bom a gente não aproveitar, é muito forte a palavra, mas realocar para essa função, com essa promoção interna, esse processo seletivo interno. Nosso operador avisou ali do tempo, que a conversa é boa, o tempo voa, né? Passou rápido. Voou. Então, Alan, eu vou deixar aí as considerações finais contigo, entendeu? Abra o seu coração. Agradeço mais uma vez ao Cris, ao Goitacast, ao Ricardo pelo convite. Bate-papo, como você falou, quando é bom, passa muito rápido. Boa. Estou à disposição aí para as pessoas físicas, para as empresas de campus, de fora também, que queiram nos contatar para poder haver essa interação, para a gente poder estar
ajudando da melhor forma para ter a melhor equipe, para haver treinamentos também que nós fazemos de vendas, de atendimento, de uma forma bem ampla. Costumo dizer o seguinte: tudo que uma empresa precisa, nós conseguimos na parte dos bastidores auxiliar. Então, pode entrar em contato conosco, o Alan está à disposição, nossa equipe está à disposição. O que precisar aqui no GoitaCast, na Rede Aurora, o Alan também está portas abertas. E para achar o Alan nas redes sociais, é o @ Desenvolva com 2 N's. Desenvolva gestão. Bem. 2 N's. Desenvolva gestão com 2 N's. Top. Então, Alan, agradeço muito a sua presença. Foi um papo muito interessante. É o que eu digo sempre ao Cris, né? A gente busca aqui convidado com conteúdo. Sim, sim. A gente não costuma errar. Que bom. E é isso. Espero que volte mais vezes, né? Só convidar que eu tô aqui. Já conhece o caminho da casa. Já conhece o caminho. Eu moro aqui pertinho. Então... Aí, ó. Vizinho. E é isso. Até quarta. Valeu. Um abraço, até mais.